Vamos lá, pessoal, vamos a uma aula de análise matemática 1. Neste vídeo vamos calcular limites laterais. Agora, se até agora você não se inscreveu aqui no canal, eu mesmo peço para que se inscreva aí, porque estando inscrito aqui no canal, você então não perde as próximas atualizações. Eu sou Júlio Momadi e vamos então a este vídeo. Vamos a isso. Muito bem, neste vídeo vamos resolver dois exercícios envolvendo limites laterais. Atenção, em muitos casos esses limites laterais são feitos ou mesmo são apresentados através de funções modulares. Do que nós temos aqui, então vamos interpretar exercício de a linha A e a linha B aí, resolvendo assim passo a passo para que todo mundo possa ficar então craque aí. Mas agora, para a linha B, ela é que tem exercício super especial. Especial por quê? É para apenas exclusivamente para os estudantes das turmas online. Então, se você ainda não está na modalidade das turmas online ou mesmo presenciais, eu sugiro que se inscreva nas turmas então presenciais assim como online, tá? Agora, nós estamos a ver aqui então com grande novidade. Então, nesta novidade é sobre as aulas presenciais. Vocês pediram sim. E muitos de vossos colegas, então, sempre pediram as aulas presenciais. Então, aqui estamos sim nas aulas presenciais. Estamos a atuar assim na Faculdade de Engenharia, tá? Então, na Faculdade de Engenharia, então, UEM. Agora, nos dias em que nós sempre damos aulas, é nas segundas e quintas-feiras, das 14 horas até às 17 horas. Então, os contatos estão aqui. São 3 horas de resolução de exercício em que você não pode perder aí. Mas agora, vamos sim ao que interessa, não é? O que interessa para ti, na verdade, é que é a resolução desse exercício. Agora, vamos começar na linha A, não é? O nosso número 1 aí. Agora, veja só aqui. Vou ter que descer um pouquinho só para aqui, só para poder então entender do que está acontecendo aí. Veja só, nós temos esse exercício aqui, então é para resolver ou calcular então aqui o limite. Atenção aí. Agora, para a resolução do limite desse exercício, na verdade, nós começamos então aplicando definição em cada ponto apresenta então aí o módulo. Atenção aí. Veja só, eu vou ter que começar então nesse ponto que é o ponto 16 menos x ao quadrado dentro do módulo aí. Veja só, nós teremos então, temos o que? 16 menos x ao quadrado está dentro do módulo. Agora, essa expressão, aplicando a definição, nós teremos a própria expressão, que será nesse caso 16 menos x ao quadrado. Se por acaso, então, 16 menos x ao quadrado for um número então positivo, tá? Positivo igual a zero. Então, só será igual à própria expressão se por acaso essa expressão for positivo ou igual a zero. Então, será igual ao oposto, que será nesse caso menos 16 mais x ao quadrado. Estamos a aplicar então o oposto, tá? Agora, se por acaso 16 menos x ao quadrado for um número então negativo, então o oposto, se por acaso este número que está aqui dentro for um número então negativo. Agora, o que falta aqui é resolver essa equação que apresenta aqui ao lado. Vamos a isso. Eu posso colocar aqui a vermelha, tá? Temos então 16 menos... Atenção aí, veja só aqui. Temos 16 menos x ao quadrado. Agora, vou ter que igualar a zero. Igualamos a zero para resolver essa equação. Então, isolando o x, ficamos com x igual a mais ou menos, então 4, tá? Passamos para lá, você já sabe resolver este caso. Então, veja só, aqui nós podemos representar de forma de uma reta. Como aqui é negativo, então, a concavidade ficará voltada para baixo aí. Aqui fica positivo, aqui negativo, aqui está negativo. Nós queremos ponto em que a função aqui é positiva. Então, este ponto é exatamente aqui. Tá? É exatamente aí. Como que nós podemos representar neste ramo? Tá? Neste ramo, nós teremos o seguinte caso. Será igual esta parte aqui. Até poderia mesmo remover essa parte que nós temos aqui, tá? Só para poupar um espaço. Atenção aí. Veja só, vou ter que remover. Resolvendo essa equação, nós temos um resultado que pertence nesse intervalo, que eu acabei de pintar ali. Mas como que a equação ela era maior ou igual, aqui nós podemos pintar. Esta parte para si é moleza, não é? Não vamos perder tempo ensinando como resolver uma equação, não é? Agora, aqui pertence ao intervalo, que é nesse caso o x. Até podemos colocar dessa forma. No intervalo que parte então do menos 4, visto que aqui está seria então nosso menos 4, e aqui então 4, não é? De menos 4 até 4. Os intervalos abertos não devem ser fechados. Atenção aí. Vamos fechar entre esses intervalos desta forma assim. Agora, esta parte aqui, nós queremos a parte em que a expressão aqui é menor.
visto que essa expressão que eu coloquei aqui é igual do que nós calculamos aqui. Então, os pontos em que essa expressão é menor seria esta parte daqui, tá? Que é negativo. Aqui também é negativo, menor que zero. Atenção aí, menor que zero é negativo. Esta parte, como acabei de dizer, você é um craque aí. Você é muito mal, né? Nas equações ou em equações aí. Agora, esta parte, só quando o x pertencer, nesse caso, ao intervalo, vamos colocar aqui aberto, de menos infinito até menos 4, tá? União o intervalo aberto de 4 positivo até mais infinito, tá? Infinito sem pressão aberto. Aplicamos definição para a nossa primeira expressão. Então, vamos fazer a mesma coisa para a segunda expressão, que é esta parte onde aparece então o módulo. Veja só, aqui ficamos com x menos 1. Quando isso for acontecer, não é? Iremos considerar o que está aqui dentro exatamente assim, que é o x menos 1. Se por acaso esta parte for positivo, não é positivo, ali ficamos com x maior ou igual a 1. Positivo igual a 1. Agora, teremos aqui então o oposto, que é nesse caso menos x mais 1. Então, se por acaso então x for nesse caso menor que 1 aí, apenas resolvi. Peguei esse aqui então, que é o x menos 1, fiz maior ou igual a 0, levei este para lá, ficou positivo, ficamos com x maior ou igual a 1. Esta parte você já sabe, não é? Definição, até nesta altura de campeonato você já deve saber aí. Se não sabe, epa, precisa mesmo de ajuda especial, tá? Então, eu recomendo mesmo que participe nas nossas aulas presenciais. Online não recomendo. Se você não sabe resolver a equação, não recomendo você estar nas aulas online. Presencial sim, tá? Agora, tendo feito isso, eu posso colocar aqui uma reta de orientação. Porque tem muitos que não têm visão aí que eu tenho, tá? Então, se você não tem a visão igual a minha, eu recomendo que você coloque uma reta. Agora, nesta reta, vamos colocar os pontos nesse caso, os pontos de complicação. Quais são os pontos de complicação? Então, os pontos de complicação são esses pontos que aparecem nesta parte aqui. Imagina só, aqui temos este ponto 1 vamos colocar nessa reta. Mas, primeiramente, eu posso colocar o menos 4 e 4, tá? Nós temos aqui, então, o menos 4 e 4. Tá? Agora, o menos 4 e 4 são nossos pontos, enquanto que 1 está exatamente aqui está no meio. Aí não temos menos 1, só apenas temos 1. Agora, tendo feito isso, eu posso afirmar que temos realmente valores que estão abaixo de menos 4, tá? Temos valores que estão abaixo de menos 4. E também nós temos valores que estão acima de menos 4, por aí vai. Também temos valores que estão abaixo de menos 1. Também temos esses valores, e temos este valor, e temos este valor, e temos esse valor, por aí vai. Mas atenção, é o seguinte, antes de você começar, por exemplo, a fazer o que eu fiz, nos limites, na verdade, sempre começamos em levar a tendência a colocar o lugar da variável. Nunca esqueça como esquecer agora. Porque se esquecer, você pode sofrer com um limite complexo enquanto existe, tá? Enquanto existe e é possível calcular sem mesmo precisar de simplificar. É possível assim que isso aconteça. Então, antes de você começar a fazer o que eu acabei de fazer agora, eu te recomendo mesmo que você resolva este limite. Mas resolvendo esse limite, acredito que aqui então fica 1, aqui fica 0, tá? Colocando aí então a tendência, né? O lugar da variável, ficamos com 1 sobre 0. Então, 1 sobre 0, ela aqui não é uma determinação que é uma determinação por nós conhecida. Agora, como na determinação normal, como sendo 0 sobre 0, ou infinito menos infinito, por aí vai, aquela determinação que você já conhece por aí. Então, sugere-se que você aplique os limites laterais. Por limites laterais, sempre verificamos, então, nos módulos. Limite lateral de o quê? Limites laterais com os números que estão ao nosso ponto de referência, na verdade, é ali, então, 4. Então, os números que se aproximam de 4 pelo lado esquerdo e os números que se aproximam do 4 pelo lado então, direito. Então, os limites, ou os números que se aproximam deste ponto, não é? À direita do 4, nós chamamos de limites laterais, mas nesse caso à direita. Enquanto que está aqui, nós chamamos de limites laterais, mas à esquerda. Agora, tendo feito isso, nós podemos fazer o seguinte, veja só aqui. O nosso ponto de estudo, o nosso ponto em que nós iremos colocar o olho, na verdade, é neste ponto aqui. Nós apenas estamos a precisar dos valores que estão abaixo de 4 e abaixo de menos 4. Agora, fiz essa parte aqui, fiz sim. Então, depois de fazer então, este ponto, né, depois de colocar então, aqui os nossos pontos em que cria mesmo problema, que é o nosso ponto de complicação, vamos continuar aqui então, calculando. Veja só aqui. Desta vez vou colocar então, limite
quando limites laterais, nesse caso, limite à direita. Veja só, vamos colocar aqui no cálculo de limite, então, à direita. Vamos colocar aqui, tá? Limite à direita. O que que acontece quando eu me aproximo de x, então, à direita? Quais são as funções que estão neste intervalo aqui? Vamos analisar junto. Vou ter que colocar aqui, coloca comigo. Veja só aqui, ficamos com o limite. Quando x tende, nesse caso, a 4, direita, nós colocamos então o sinal positivo ali. Agora, veja só aqui. Então, valores que estão nesse caso à direita de 4, nós podemos analisar nesses dois ramos, tá? Veja só aqui, veja só aqui. Aqui nós temos, vamos analisar, por exemplo, neste ponto. Aqui temos valores que estão no intervalo entre menos 4 e 4, não é? Que é esta parte aqui. Então, não está definido com o que nós precisamos, porque nós queremos, neste momento, os valores que estão acima de 4, não que estão nesse intervalo. Agora, analisando então neste ponto, veja só, vamos considerar essa expressão que nós temos aqui, se por acaso os valores pertencerem nesse intervalo que aqui então estão definidos. Então, ou seja, valores que estão abaixo de menos 4 e acima de 4. Mas neste momento eu preciso de valores que estão acima de 4. Eu posso levar a, então, essa expressão a considerar que o x nesse caso está acima mesmo de 4, com que eu preciso, não é? Veja só aqui, eu posso colocar ali, será igual o quê? Menos 16. Vamos colocar, então, o lugar onde tinha aquele módulo, não é? Este módulo, vamos substituir, então, por menos 16, porque estou a calcular o limite à direita. Vamos colocar, então, menos 16 mais x ao quadrado. É isso que apresenta aqui, não é? É isso sim. Agora, além disso, o lugar onde aparece, nesse caso, então, o x menos 1, eu vou ter que substituir, então, por os valores que está nesse caso acima de o quê? Acima de x. Acima de x, mas usando essa expressão daqui, acima de 4, melhor dizer, mas usando essa expressão. Então, dando apenas uma análise, nós podemos ver aí. Veja só, aqui temos o x é menor que 1, ou seja, vamos considerar essa expressão com todo o valor que está, então, com todo o valor de x em que o x é menor que 1. Menor que 1, partimos daqui para, nesse caso, a esquerda, em que não é o nosso caso. Nosso caso é quando x é maior que 4. Agora, nós não podemos considerar os valores que estão neste lado. Apenas só essa expressão, que é o x menos 1. Vamos colocar ali. Veja só, em cima nós devemos adicionar então com 1. Vamos colocar então 1. Aqui foi somado como unidade. Vamos colocar. Agora aqui ficamos com x menos 4 também, ou 4 menos x. Como é que é? É 4 menos x, é isso? Creio que sim. É 4 menos x, é isso aí. Multiplicado por quê? Por uma expressão ali então modular. Agora essa expressão modular já será substituída, não é? Ficamos com 5 menos esta parte aqui, visto que essa parte vamos considerar essa expressão que eu tenho aqui, o que é o x menos 1. Mas como aqui temos sinal negativo, eu posso conjugar. Aqui fica negativo, aqui fica positivo. Quando eu for a substituir nesse ponto, não é? O sinal negativo então alterará o sinal de todos os termos que estão nesta parte aqui. Ficaremos aqui então com menos x mais 1. Agora teremos então 5 menos x mais 1. Considerando então o limite, nesse caso, à direita mesmo, tá? Agora, contudo, nós podemos calcular agora. O que quer dizer quando eu digo que é o 4, nesse caso, positivo, ou 4, nesse caso, à direita? São valores que se aproximam de 4, por exemplo, 4,00001, por aí vai, não é? Mas à direita. Agora, quando eu for a fazer isso, nós ficamos com o seguinte, veja só aqui. Esta parte aqui fica 16, mas 16 acima de 16, melhor dizer. Acima de 16 aqui, quando eu faço uma soma com menos 16, fica uma coisa positiva, ou seja, ali nós ficamos com algo assim, por exemplo, um número que se aproxima de 0, mas então no sentido positivo, porque é o x ao quadrado. O x ao quadrado, na verdade, o nosso x aqui então é 4. Ficamos nesse caso com 4,0000 então ao quadrado. Ficamos nesse caso com 16, alguma coisa aqui, não é? 0,0001, por aí vai. Não sei quanto é que dá, mas a única certeza que eu tenho são valores que estão acima de 16. Deixa eu ilustrar aqui, para você poder ver, tá? Aqui ficamos com quem? Com 16,000 é menos 16, esse 16 que eu coloquei aqui, apenas permutei, não é? Aqui ficamos com mais 1, dividido. Agora, esta parte aqui, nós ficamos com quem? Ficamos com 4. Então, 4 menos um número que está acima de 4, na verdade, nós teremos aqui um 0. Mas esse 0, até vou ter que substituir. Veja só, 4 menos 4, por exemplo, 0001, mas nem precisamos colocar desta forma.
Só basta colocar, por exemplo, 4 nesse caso em à direita. Dá para perceber que estão acima de 4. Multiplicado por quê? Por 5 menos. Aqui é 4, não é? Vamos colocar então 4. 4 simplesmente aqui então à direita, não é? Mais 1. Então, operando esta parte aqui, ficamos com o quê? Aqui dá um número, o quê? Aqui dá um número positivo, por exemplo, tá? Dá um número positivo, vamos colocar então o número positivo, somado com 1, dá na verdade o número 1 acima de 1, né? Por exemplo, 1, aí então 1 positivo, ou 1 acima dele. Pode ser, por exemplo, 1,0001, por aí vai, dividido por uma expressão que nós temos, em que aqui seria 0 à esquerda. Visto 4 menos o número que está acima de 4, dá número negativo, não é? Mas esse número negativo é tão pequeno que se aproxima de 0. Por isso, eu prefiro colocar o 4, nesse caso, aí, então, à esquerda. É multiplicado por essa expressão. Essa expressão aqui é positiva, não é? Toda essa parte aqui fica positiva. Então, positiva com esse número fica, nesse caso, um número 0, aí está à esquerda. Agora, operando essa parte aqui, ficamos, nesse caso, com menos infinito, não é? Por que menos infinito? Porque temos número, por exemplo, 1 que divide aqui está por número menos 0,00, um número muito pequeno, não é? Negativo, mas que se aproxima, nesse caso, de 0, não é? Agora, este número, se você for colocar na sua calculadora, está número então negativo, mas que se aproxima, nesse caso, do infinito, cada vez mais que você aumente aí, então, este número aqui. Ou seja, cada vez mais o número que fica menor, mais infinito esse número, então, é. O primeiro ponto já calculamos. Agora, vamos para os limites à esquerda. Então, veja só aqui. Para o limite à esquerda, eu vou ter que colocar aqui. Limite à esquerda. Limite à esquerda, nós teremos a seguinte análise. Deixa eu colocar bem aqui, tá? Vamos afastar um pouquinho para aqui. Veja só aqui. Limite à esquerda. Agora, para o limite à esquerda, vamos aplicar aqui, ficamos com o limite. Quando x tende, nesse caso, a 4, para o lado esquerdo. Agora, analisando aqui na nossa expressão, nós queremos ver que se aproxima do 4, que é o nosso ponto de referência, mas que se aproxima ao 4, saindo, nesse caso, do esquerdo ou do lado esquerdo do 4. Agora, vamos extrair quais são as funções que nós iremos usar neste momento. Imagina só, nós queremos valores neste lado. Imagina só, aqui temos, vamos analisar, por exemplo, este ponto. Só podemos analisar aqui. Veja só que quando eu analiso aqui, vi que o x ele pertence no intervalo, que é do menos infinito e termina no menos 4, e por sua vez, são valores que pulam, nesse caso, desta parte, são valores que começam, nesse caso, de 4 até mais infinito. Então, o x aqui está definido neste intervalo e nesse intervalo. Logo, não é válido afirmar que o nosso x está aqui é menos 16 mais x ao quadrado. Não é válido. Mas para a expressão de cima, ela é que é válida, visto que o nosso intervalo aqui será do menos 4 até 4, não é? Então, são valores que pertencem nesse ponto, visto que o intervalo se encontra esta parte aqui. Então, essa expressão, para este momento, ela aqui é válida. Vamos colocar aqui. Ali ficamos com o quê? Qual a expressão mesmo? Ficamos aí, então, a expressão que nós iremos usar neste momento fica menos 16 mais x ao quadrado. Vamos colocar aí, menos 16 mais x ao quadrado. Agora, somado, na verdade, com 1, vamos colocar como unidade, não é? Aqui embaixo, vamos colocar, por exemplo, 4 menos x, tá? Multiplicado por uma raiz. Vamos colocar essa raiz. Agora, aqui temos 5 menos alguma coisa aqui. Veja só aqui. Eu quero valores dessa segunda expressão, mas que se encontra, ou quero uma expressão em que o seu x está definido neste ponto que eu estou a marcar aqui, então, azul, tá? Veja só aqui. Aqui temos, na primeira expressão, são valores de x que são maiores que 1. Maiores que 1 são valores que partem neste ponto para infinito. Então, estão nesse intervalo que eu preciso. Esse intervalo daqui. Mas agora, por outro lado, aqui embaixo, disse que são valores que são menores que 1. Vamos usar essa expressão com valores que são menores que 1. Menores que 1 são valores que estão neste ponto para, nesse caso, à esquerda. O que não é verdade. Tá? Não precisamos deste lado aqui. Só apenas vamos usar este ponto, não é? Que é o x menos 1. Conjugando com esta parte aqui, visto que é menos esta parte, não é? Ficamos aqui então com menos x mais 1. Vamos colocar então menos x mais 1, expressão conjugada. Agora, veja só aqui. Nessa expressão será igual, vamos colocar então o limite. Quando x tende, nesse caso, a 4, à esquerda, pela mesma razão que eu expliquei, aqui só estaria colocando resultados mesmo, visto que expliquei no primeiro momento, não é?
eu expliquei no primeiro momento, espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou claro, você volta o vídeo aí, a explicação, tenho certeza que foi bem clara mesmo. Você vai perceber, tá? Olha só, temos aqui então o 16, mas o número aqui está que é, por exemplo, 3,999, né? Que eu chamei aqui está de 4 à esquerda. Agora, aqui ficamos com quem? Teremos nesse caso, por exemplo, o número 15. Não, ficamos aqui com 15, que se aproxima de 16. Agora, aqui ficamos, por exemplo, com um zero negativo. Mas aqui então, mas este número fica, por exemplo, um 0, não, é isso, 0,999, né? A operação está aqui. Se aproxima de 1. Mas ainda mesmo assim o número fica positivo aqui, que nós temos aqui em cima. Nós podemos colocar aqui então um positivo. Não tem problema aí. Vamos colocar aqui então um positivo. Em outras palavras, poderia colocar então, por exemplo, um à esquerda, não é? Mesmo assim fica positivo. Veja só aqui. Este ponto, quando eu coloco o 4 aqui, teremos nesse caso o número 4 à esquerda, né? Teremos aqui um zero positivo. Um zero positivo. Por que zero positivo? Porque esta parte de x nós colocamos o número que é 3,999, não é? Que é o número está abaixo de 4. Logo fica positivo. Multiplicado por essa expressão, então não vai alterar nada aqui, visto que esta parte aqui vai ficar positiva. Positivo vezes positivo igual a positivo. Então, dividindo este número que divide por este aqui, na verdade, este resultado aqui então dá mais infinito, na verdade. Ficamos então com mais infinito. Vamos colocar aí que ficamos com mais infinito. Ou seja, os limites laterais são diferentes. Nós sabemos que para que o limite exista, implica que os limites laterais devem ser iguais. E a função deve estar definida. Não, os limites laterais devem ser iguais. É suficiente para que a função aqui então exista, tá? Agora, vamos colocar assim. O limite quando x tende nesse caso a 4, para o lado direito, de f de x, vamos chamar como uma função qualquer, em que esse f de x corresponde a toda essa expressão que nós temos aqui, tá? Agora, este limite será igual ao limite quando x tende, nesse caso, a 4 pelo lado esquerdo, em que também o f de x aqui, então, de f de x, em que o f de x é exatamente essa expressão que aqui está representada, não é? Agora, esses limites são diferentes. Também temos que colocar que são diferentes. Quando são diferentes, vamos colocar, então, o limite quando x tende, nesse caso, a 4 simplesmente, da função f de x, vamos colocar aqui então esse limite, então aquele aqui não existe, tá? Exatamente assim. O limite naquele ponto não existe. Mas os limites laterais é infinito e mais infinito. É dessa forma como você então pode calcular este limite, tá? Detonar aí. É uma maravilha, não é? Então, depois de ter feito isso, só nós podemos partir agora para a questão de nosso número 2. Agora, nesse momento nós separamos, né, do que estão nas turmas online e o que estão a quem está no YouTube. Continua colocando os likes para que eu não possa desistir, não é? Sempre postar os vídeos gratuitos aqui no canal, vos explicando. Agora, vamos partir então para a nossa próxima questão. Veja só, próxima questão interessante, visto que apresenta uma função sigma, não é? Veja só aqui, nesse ponto nós podemos colocar aqui. Veja só. O limite dessa expressão, na verdade, nós começaremos primeiramente a colocar aqui então este número, mas contudo não vais conseguir chegar a solução nenhuma. Então, vamos na verdade tentar então resolver essa expressão. Mas agora